Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, nosso Senhor, nos fala hoje de que vale a pena fazer o que for para conquistar o reino dos céus. De fato, se o céu é o lugar do amor infinito e da felicidade infinita para sempre, só tonto não deseja conquistá-lo. E o que fazer para conquistá-lo? Cumprir os 10 mandamentos sem eximir-se de nenhum. Procuremos conhecer muito bem os 10 mandamentos e os pecados relacionados com eles para seguirmos os caminhos de Deus. Continuando a nossa série antiga das quartas-feiras da doutrina católica, paramos na última vez no 7º mandamento de Deus. Hoje vamos ver a segunda parte, onde falaremos principalmente de uma doutrina muito importante da Igreja, que é a sua doutrina social, isto é, o que a Igreja diz a respeito da ética das realidades sociais, como a ética dos contratos, o salário justo, a ética do lucro, etc. É um tema bem interessante, mas aqui vamos ver só uns rudimentos. Mas antes, terminemos de falar sobre o roubo. Quem rouba deve restituir o que roubou para ser perdoado? Sim. Sem a restituição, o pecado não pode ser perdoado. Restituir é reparar a injustiça causada e pode compreender tanto a devolução do objeto roubado como a reparação ou compensação do prejuízo injustamente causado. Quais são as condições que não torna obrigatória a restituição? As condições são 3. Primeiro, a impossibilidade física, por exemplo, a pobreza extrema. Segundo, a impossibilidade moral, por exemplo, se o devedor tiver de sofrer um dano muito maior, como perder a vida ou a fama. Terceiro, a condonação por parte do credor, por exemplo, se a dívida é expressamente perdoada. Há alguma situação em que é lícito roubar? Sim, em caso de extrema necessidade. Qual é o conteúdo da doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja, como desenvolvimento orgânico da verdade do Evangelho sobre a dignidade da pessoa humana e sobre a sua dimensão social, contém princípios de reflexão, formula critérios de juízo, oferece normas e orientações para a ação. Quando é que a Igreja intervém em matéria social? A Igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social, quando isto é exigido pelos direitos fundamentais da pessoa, do bem comum ou da salvação das almas. Como se deve exercer a vida social e econômica? Segundo os seus próprios métodos, no âmbito da ordem moral, ao serviço da pessoa humana, na sua integridade e de toda a comunidade humana, no respeito da justiça social. Ela deve ter o homem como seu autor, centro e fim. O que é que se opõe à doutrina social da Igreja? Opõe-se à doutrina social da Igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas ou que fazem do lucro a sua regra exclusiva ou o seu fim último. Por isso a Igreja rejeita as ideologias associadas
nos tempos modernos, ao comunismo ou às formas ateias e totalitárias de socialismo. Rejeita, além disso, na prática do capitalismo, o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Qual é o significado do trabalho para o homem? O trabalho é para o homem um dever e um direito, mediante o qual ele colabora com Deus Criador. Trabalhando com empenho e competência, o homem põe em ação capacidades inscritas na sua natureza, exalta os dons do Criador e os talentos recebidos, sustenta-se a si e aos seus familiares, serve à comunidade humana. Além disso, com a graça de Deus, o trabalho pode ser meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação dos outros. A que tipo de trabalho tem direito a pessoa humana? A todos deve ser possível obter um trabalho seguro e honesto, sem discriminações injustas, respeitando a livre iniciativa econômica e uma justa retribuição. Qual a responsabilidade do Estado acerca do trabalho? Compete ao Estado fornecer a segurança das garantias das liberdades individuais e da propriedade, para além de uma moeda estável e de serviços públicos eficientes. Compete-lhe ainda zelar e orientar o exercício dos direitos humanos no setor econômico. A sociedade deve ajudar os cidadãos a encontrar trabalho conforme as circunstâncias. Qual a missão dos responsáveis das empresas? Os responsáveis das empresas têm a responsabilidade econômica e ecológica das suas operações. Estão obrigados a ter em conta o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, embora estes sejam necessários para assegurar os investimentos, o futuro das empresas, o emprego e o bom andamento da vida econômica. Quais os deveres dos trabalhadores? Devem realizar o seu trabalho com consciência, competência e dedicação, procurando resolver com o diálogo eventuais controvérsias. O recurso à greve não violenta é moralmente legítimo quando se apresenta como instrumento necessário em vista de um benefício proporcionado e tendo em conta o bem comum. Como realizar a justiça e a solidariedade entre as nações? No plano internacional, todas as nações e instituições devem atuar na solidariedade e na subsidiariedade, com vista a eliminar ou pelo menos reduzir a miséria, a desigualdade dos recursos e dos meios econômicos, as injustiças econômicas e sociais, a exploração das pessoas, a acumulação da dívida dos países pobres, os mecanismos perversos que criam obstáculos ao progresso dos países menos desenvolvidos. Como é que os cristãos participam na vida política e social? Os fiéis leigos intervêm diretamente na vida política e social, animando com espírito cristão as realidades temporais e colaborando com todos, como autênticas testemunhas do Evangelho e promotores da paz e da justiça. Em que se inspira o amor aos pobres? O amor aos pobres inspira-se no Evangelho das bem-aventuranças e no exemplo de Jesus com a sua constante atenção aos pobres. Jesus disse: "Todas as vezes que fizerdes isto a um só destes irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." O amor aos pobres manifesta-se na ação contra a pobreza material e contra as numerosas formas de pobreza cultural, moral e religiosa. Como é que o homem se deve comportar com os animais? O homem deve tratar os animais, criaturas de Deus, com benevolência, evitando quer o amor excessivo para com eles, quer o seu uso indiscriminado, sobretudo para experimentações científicas efetuadas para além dos limites razoáveis e com sofrimentos inúteis para os próprios animais. Que lição nós podemos tirar de hoje? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina social da Igreja, aconselho procurar no Google
um documento da Igreja que se chama Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.